Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo, sou da equipe técnica da empresa GPtronics e hoje vou estar demonstrando para vocês o painel LED Time Sports X3. Vamos lá? Bom, esse é um vídeo completo onde a gente vai demonstrar todas as funções e configurações do painel. Mas na descrição abaixo a gente tem links que te levam aos pontos que você pode estar buscando. Então se você precisar, acesse essas informações. Bom, o painel LED Time Sport X3 é um poliesportivo completo, onde a gente tem cronômetro, placar e set falta, para utilização em diversos esportes. Temos aqui os acessórios, o controle WI, que é um controle de bolso, onde você pode disparar, ajustar o cronômetro e editar o placar. Temos o controle G13, que é um controle que, além das 3 teclas do controle WI, ele possui memórias para as configurações do cronômetro, ele possui a edição de set faltas, que não estão disponíveis no controle WI, e possui as edições do placar. Lembrando que o painel possui essas plaquinhas time A e time B, que são uns papéis encaixados numa gaveta que você pode estar imprimindo, nessa caso, o nome do seu time ou personalizar conforme que você precisa. Temos também o controle com fio de 2 teclas, que é apenas para a edição dos placares time A e time B. Esse controle é muito útil para ficar instalado na quadra, de forma que os jogadores mesmo podem editar o placar e não ficando com o controle do tempo, que é disponível apenas nesses 2 controles. E ele possui também um cabo de 10 metros, que deve ser conectado ao painel, já que esses 2 controles funcionam sem fio. Temos também a sirene externa, que deve ser conectada ao painel para avisos sonoros de início e término do tempo do cronômetro, já que o painel não possui som diretamente nele. E ela pode ser fixada na parede ou no painel através do suporte que já acompanha. Bom, estou aqui com o painel na mão, você pode ver que é um painel fino, leve, e temos aqui na traseira as orelhas para fixação do painel ou suspensão. Temos aqui a conexão de fonte de alimentação, a conexão de módulos externos para você conectar o controle com fio ou outros acessórios e também o painel escravo. Temos aqui o botão menu e confirma para a configuração dos acessórios no painel e a antena de recepção de sinal, além da conexão da sirene no cantinho aqui. Bom, agora eu vou demonstrar para vocês a função cronômetro do painel. Vou pegar aqui o controle G13, mas também posso startar o cronômetro pelo controle WI. Vou estar startando o cronômetro com a tecla Start. Esse 3, 2, 1 já é uma função que pode ser habilitada e desabilitada na configuração do cronômetro. Vocês podem ver que o cronômetro está decrescente, estava configurado para 5 minutos e ele vai diminuindo até chegar em 0. Paralelo à contagem de tempo, eu posso estar editando os pontos ou os gols do time. Por exemplo, time A, eu aperto aqui e já vou marcando. Time B, tem outra tecla para isso. Se eu segurar apertado, ela vai diminuindo, tá? E eu tenho uma tecla para zerar, que já zera os 2 simultaneamente, tá? Essa é a edição do placar. E eu tenho a edição de set faltas, que no momento está apagado, mas no momento que eu clicar ele já acende. Então marquei um set ou uma falta para o time A. Eu posso marcar, tá? Para o time B também. E eu tenho a tecla zero. Uma vez zerado, se eu apertar novamente, o set falta será excluído do painel. No controle WI, a edição do placar é feita através de um clique na tecla menu confirma, e aí eu escolho qual é o time que eu quero marcar o ponto, tá? Se eu segurar apertado, também é possível retroceder. Bom, a gente adiantou aqui o vídeo para você ver que quando estiver no fim dos minutos, né, a gente tem aqui 1 minuto e 0 segundos, ele passa a mostrar segundos e centésimos, tá? Então, uma vez que não tem mais nenhum minuto a ser mostrado, ele mostra o segundo e os centésimos. E agora aqui no fim do tempo, perceba que ao chegar nos 10 segundos, ele vai emitir um bip a cada segundo.
Essa é uma função que pode ser ativada e desativada no menu de configuração. Perceba que no final ele emitiu o aviso sonoro e exibiu 01-F, que significa o fim do tempo 1. Tá? Então agora ele já está no intervalo, que é um tempo configurado de 30 segundos. E perceba que ele também nos últimos 10 segundos vai emitir o bip. Agora ele mostrou 02-I, quer dizer que é o início do tempo 2. Então esse é o segundo tempo do seu esporte. E aí você pode configurar tanto o tempo da atividade do esporte, quanto o tempo de intervalo. E até mesmo remover o intervalo, se for o caso. Bom, vou parar o cronômetro utilizando, por exemplo, o WI. Toda vez que é interrompido o tempo, ele emite esse aviso sonoro também. Tá? Vou entrar no menu com o controle G13, mas é possível também através do controle WI, apertando essa tecla. E o primeiro menu que ele me mostra é o menu Preset. Esse menu é onde eu configuro os tempos de atividade e intervalo. Vou confirmar. Ele mostra ali minuto do tempo 1, que é a atividade. Tá 5 minutos. Com o G13, através das teclas numéricas que ele possui, segurando o Shift, é possível digitar. Vou colocar 1 minuto, 01 e 30 segundos, por exemplo. E ele pede o tempo de intervalo. Por exemplo, está 30 segundos, vou digitar 00 minutos e 20 segundos. E ele me pede a quantidade de ciclos, que é quantas vezes vai repetir. Vou digitar 02, apenas 2 tempos de atividade. Então, essa é a configuração de preset do painel. Então vou startar o cronômetro, utilizando, por exemplo, o controle WI. Perceba que o tempo mudou para 1 minuto e 30, que foi a configuração que a gente fez. Embora a configuração decrescente, 2 tempos do cronômetro, continua a mesma. E conforme já foi dito antes, com o controle WI é possível editar o placar. Vou editar para vocês verem melhor como funciona. Dou um clique aqui na tecla menu e eu posso editar o placar do time A, do time B. Se eu seguro apertado, ele retrocede. Tá? Se eu clicar enquanto piscando a tecla menu, ele zera também os 2 placares. Tá? Vou marcar, por exemplo, um para o time A. E é só aguardar um tempinho que ele sai sozinho. Então no jogo, no esporte, basta você dar um clique no menu e marcar para o time que você quer. E aí é só aguardar. Perceba que o tempo já está chegando no fim. Bom, eu vou pausar e zerar pelo próprio com o controle WI mesmo. As mesmas 3 funções do controle G13 desses 3 botões aqui. Bom, vamos agora à configuração da estrutura do cronômetro do painel. Vou utilizar novamente o G13. Antes disso eu vou zerar o placar dos times aqui, tem uma tecla somente para isso. Vou entrar novamente no menu, vou procurar agora o menu Conf, é o de configuração. Confirmo. Aqui ele me pede decrescente, mas eu tenho as opções crescente e infinito. Vou deixar como crescente, por exemplo. Aqui ele me pede 2 tempos ou 1 tempo. Eu vou deixar apenas 1 tempo para demonstrar para vocês. Aqui é a função já, aquela 3, 2, 1 já do início. Eu vou deixar desligada. E aqui ele me pede se é em minutos ou horas. Vou deixar permanecer em minutos. Então, o cronômetro passou a ser um cronômetro crescente de apenas 1 tempo. E o tempo, como já estava previamente configurado, permanece sendo 1 minuto e 30 segundos. Vou startar para vocês verem. Perceba que ao clicar ele já starta, não tem o 3, 2, 1 já porque foi desativado. E ele vai contando em ordem crescente até chegar no tempo configurado. A gente adiantou o vídeo para vocês verem que após virar 1 minuto, ele passa a mostrar minutos e segundos. Antes ele estava mostrando segundos e centésimos. Mesma coisa acontece no decrescente, só que de forma invertida. Começa mostrando centésimos, depois passa a mostrar minutos e segundos. Perceba que no final ele emite o bip
dos últimos 10 segundos. Então aqui ele já iniciou uma segunda contagem do 1 minuto e 30 segundos que estava configurado. Nesse caso ele não vai reproduzir o tempo do intervalo, porque a gente deixou configurado no menu apenas um tempo. Se tivesse colocado 2 tempos, seria tempo e intervalo. E ele vai repetir apenas 2 vezes, porque a quantidade de ciclos que a gente já deixou configurada antes é de 2 ciclos. Então essa é a última contagem. Vou estar encerrando aqui, pelo próprio controle, o tempo. Toda vez que encerra no meio, ele emite esse aviso sonoro também que foi encerrado. Vamos agora demonstrar a configuração de cronômetro infinita. Vou pegar o G13, aperto a tecla menu, procuro o menu de configurações, confirmo. No caso, em vez de decrescente, vou colocar infinita, inf de infinita. A contagem infinita permite que o painel conte sem parar, ele vai contar até 99 horas sem parar. E aí tem essa opção PISC ou OFF, né? Que é onde ele vai avisar em determinado tempo, mas ele não para a contagem. Então vou confirmar com o PISC, que seria a função piscar. O já vou permanecer desligado e vou permanecer ele em minutos. Então ele está como se fosse um cronômetro crescente. Lembre que o tempo até então continua sendo 1 minuto e 30 segundos. Eu vou alterar para ficar mais rápido a demonstração. Apertar a tecla menu, menu de preset, confirmo. Ele vai me pedir minutos, só lá 1 minuto e 30, eu vou colocar apenas 30 segundos. Então 00, 30. Segurando o Shift é possível digitar o número. Então, eu vou startar o cronômetro para vocês verem. Ele está configurado para 30 segundos infinito. Ao clicar, ele já starta, ele não fez o 3, 2, 1 já porque está desativado. Como ainda permanece ativado o bip 10 segundos, nos últimos 10 segundos ele vai bipar também. Então, ao chegar nos 30 segundos configurado, ele emite aviso sonoro e continua a contagem, e ela fica piscando, avisando que o tempo já foi encerrado. Se eu não quiser que ele me avise em tempo nenhum, basta no menu de configuração, onde pede pisque, você colocar off. Aí ele não vai ter esse modo piscar nem avisar ao atingir o tempo configurado. Vou encerrar com o controle G13. Vale lembrar que todas essas configurações que a gente fez estavam na memória de timer 1. E com o controle G13 é possível acessar as outras 2 memórias de timer 2 e 3, onde eu deixo salvo as configurações do cronômetro. Vou apertar, por exemplo, a memória timer 2. Aqui eu tenho, por exemplo, um cronômetro decrescente de 6 minutos, enquanto no timer 1 estava um cronômetro infinito. Então é possível você configurar tempos, modos diferentes, sons diferentes para cada memória. Na memória 3, temos aí, por exemplo, um decrescente de 7 minutos. Voltando para a memória 1, é o cronômetro infinito que a gente deixou configurado. Lembrando que esses recursos estão disponíveis apenas no G13, no WI você consegue editar apenas a memória timer 1. E vale lembrar que todas essas configurações das 3 memórias ficam salvas mesmo que o painel for desligado da tomada ou se houver queda de energia, as configurações não serão perdidas. Então vamos agora para as configurações de som do cronômetro. Bom, antes de configurar os sons, eu vou acessar o menu de configuração para colocar o cronômetro em 2 tempos, que fica melhor para demonstrar para vocês a configuração dos 2 sons. Então, vou usar, por exemplo, o controle WI agora, seguro a tecla menu apertada até ele aparecer o menu ali, e aí eu vou em configuração, confirmo, e aí eu tenho infinito, vou deixar, por exemplo, decrescente. Aqui, em vez de 1 tempo, eu vou deixar 2, para poder demonstrar para vocês. O já eu vou deixar do mesmo jeito, minutos também. Tá, então ele virou decrescente, agora 2 tempos novamente. Vou procurar o menu de som. Seguro apertado, press, conf, som. Aí eu confirmo. Ele me pede primeiro o som de fim da atividade. Então aqui está dando 2 toques sonoros. 3, 4, aí você pode ajustar, vai até 16. Vou deixar, por exemplo, 3. Aí eu confirmo.
E aqui eu tenho o som de início da atividade, que está em 4 toques. Vou deixar, por exemplo, 6. 5, 6. Lembrando que com o WI uma tecla aumenta e a outra diminui o ajuste. Confirmo. E aí ele me pede o bip, se eu quero com o bip 10 segundos ou não. 1 é sim e 0 é não. 1 ou 0. Eu vou deixar como 0. Confirmo. Então, nesse momento, o cronômetro está configurado para 3 toques no fim e 6 no início, e sem o bip 10 segundos. Vamos ver como ficou? Startei no controle WI. Não teve o 3, 2, 1 já, porque estava desativado. A gente adiantou o vídeo para vocês verem. Perceba que nos últimos 10 segundos agora ele não emite nenhum bip. E no final ele vai emitir os 3 toques sonoros que foram configurados. 1, 2, 3. Mostra novamente 0, 1, fim, que terminou a atividade do tempo 1. E esses 20 segundos é o tempo de intervalo que já estava configurado. Também sem o bip 10 segundos. Ele vai emitir 6 toques. Que é o que a gente configurou, 6 toques para início. E aí ele iniciou. Vocês podem ver que ele exibiu aqui 02-I, então início do segundo tempo de atividade. Bom, então é isso, eu vou parar com o controle WI. Toda vez que interrompe ele dá esses 5 toques por padrão. Bom, então as configurações dos cronômetros são essas. Vamos agora à demonstração da função relógio do painel. Com o controle WI de novo, vou utilizar ele, seguro a tecla menu apertado. Apareceu o preset, config, som. Aí temos aqui o menu relógio, que vai para a função relógio. Temos também aqui o off, que coloca o painel standby. Então vou voltar relógio. Aí eu confirmo. Nesse ato, o painel passa a ser um relógio que mostra a hora, a data e a temperatura em cima. E embaixo ele continua funcionando como placar e set falta. Por exemplo, vou chamar aqui, marquei um set, marquei um ponto, e em cima ele fica sempre mostrando a hora, data, temperatura, independente do placar. Vou zerar novamente, vou desligar o set falta. Então agora vou demonstrar para vocês a configuração da função relógio. Vou utilizar aqui o controle G13, tecla menu, temos aí o menu de ajuste, onde é possível ajustar a hora e a data do painel. Temos o menu de exibe, que é possível ajustar o tempo de exibição da hora, da data e da temperatura. Aqui temos o menu Chron, que é cronômetro, que coloca o painel novamente como um cronômetro. O menu despertador, onde eu configuro um dos 96 despertadores disponíveis no painel. E o menu off, que coloca o painel standby. Então vamos no menu ajuste. Cliquei em confirma, ele me pede a hora, 10h57. Por exemplo, hoje está para 11 horas. Seguro o shift, digito 11, 00, configurei para 11 horas. A data 5/12, vou colocar, por exemplo, 10/1, 01. O ano está em 18, vou colocar 2019, então basta digitar 19. Então, dessa maneira você pode configurar a hora e a data do seu painel, caso ela esteja desajustada. Vamos agora ao menu de exibição. Com a tecla menu, procuro aqui o exibe, confirmo. Ele está me dizendo que a hora está em 5 segundos, aí eu posso ajustar para menos ou para mais. Então vou deixar a hora em 3 segundos, confirmo. A data está em 3, eu vou deixar, por exemplo, em 1. E a temperatura, por exemplo, eu vou deixar em 0. Uma vez que eu coloco em 0, ela deixa de exibir. Vou confirmar. Então, ele ficou exibindo a hora por 3 segundos e a data por apenas 1. Então você pode ajustar o tempo de exibição conforme você quiser e pode deixar, por exemplo, só exibindo hora, se você achar interessante. E lembrando que a parte de baixo continua funcionando normal, independente do relógio. Vamos agora para a configuração do despertador. Vou apertar a tecla menu, vou procurar o menu DESP de despertador. Aqui temos a escolha do despertador, que pode ser até 96, tá?
Então você aumenta e diminui e escolhe o número do despertador que você quer configurar. Vou no despertador 1, confirmo. Aqui ele me pede a hora do despertador. Eu vou colocar aqui, por exemplo, às 11h05. Dia, ele me pede os dias da semana. Então aqui é possível mudar para 0 desligado ou 1 ligado, para o domingo, por exemplo. E aqui eu vou trocando o dia: segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Volta para o domingo. Então é possível você configurar diariamente o despertador. Vou confirmar com essa tecla. Ele me pede o som. O som está em 0 porque o despertador está desligado. O 1 é um toque na sirene. O 2 é 2 toques. 3 é 3 toques. Eu vou confirmar com 3, por exemplo. Podendo ir até 16 toques. Então aqui, quando chegar em 11h05, ele vai despertar esse despertador que a gente configurou às 11h05 para todos os dias da semana. Lembrando que você pode configurar só para o sábado e domingo, ou só para de segunda a sexta. E você pode utilizar os 96 despertadores, configurando horas diferentes para segunda, para terça, da maneira que você desejar dentro desses 96 despertadores. Bom, a gente adiantou o vídeo, agora são 11h04, está prestes a virar para 11h05, e aí o despertador vai despertar conforme configurado. Então aqui ele mostrou DESP01, que foi o despertador 1 configurado. Você deve ter percebido que o toque sonoro foi bem comprido. Aquele número que a gente configurou de 1 a 16, o som, é apenas um ajuste dimensional. Então 1 é mais curto e 16 é mais longo. Só que por se tratar de um despertador, ele já deixa o tempo maior. Para 1 é mais curto, 16 é mais longo. Aí você configura conforme a sua necessidade. Bom, então essas foram as configurações do despertador e do relógio. Vou demonstrar também como coloco ele em standby. Com a tecla menu, eu procuro o menu off e confirmo. Nesse ato, o painel fica em standby, no modo de economia de energia. Qualquer tecla liga novamente o cronômetro. Bom, então essa foi a demonstração do painel LED Time Sport X3 e dos seus acessórios. Lembrando que você deve sempre verificar no anúncio que você estiver adquirindo quais acessórios acompanham o seu kit, porque dependendo do anúncio pode vir um controle de bolso, um G3 ou ambos. Espero ter esclarecido todas as suas dúvidas, e se ainda ficou alguma questão, você pode estar verificando no seu manual ou até entrando em contato com o suporte técnico da GPtronics. Eu fico por aqui e obrigado!